Aleluia. Deus é muito bom. Deus é fiel. Amém, queridos? Diga, Deus é fiel em todo o tempo. Diga. Aleluia. Precisamos, irmãos, ter Jesus como centro da nossa vida. Ele é tudo para mim. Diga, Ele é tudo para mim. Amém? Aleluia. Tudo para nós, irmãos. Tudo para nós. Ele é tudo para mim, o Senhor Jesus. Precisamos, irmãos, desenvolver essa consciência, essa realidade na nossa vida. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, havia uma expectativa no povo de Israel. Esse povo, irmãos, eles criam nas promessas de Deus, eles criam nas profecias, eles criam naquilo que Deus tinha prometido, que um rei viria, e esse rei iria reinar sobre Israel para todo sempre, e que esse rei traria também paz e justiça para eles, consequentemente a libertação para todos eles. É tanto que quando o Senhor Jesus, lá no livro de Atos, no capítulo 1, quando Jesus estava dando algumas instruções para eles, ia voltar para o Senhor, eles perguntaram: é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Porque quem dominava sobre eles na época era o Império Romano. Eles queriam o reino deles novamente. Eles queriam o rei deles reinando, como se havia prometido, o Senhor tinha prometido. E o Senhor disse: olha, não compete a vocês saber o tempo e a época, mas somente ao Pai. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque havia uma expectativa desse povo muito grande. Então, quando eles começaram a perceber que tinham encontrado o Messias, eles se dedicaram, eles se renderam. Jesus dizia: vem, segue-me. E eles passavam e começavam a seguir Jesus, saíam de onde estavam e começavam a seguir Jesus. Mas nessa jornada, irmãos, eles seguindo, eles começaram a aprender sobre o caráter de Deus, sobre o coração de Jesus, seguindo as instruções dele, seguindo reformas de lei, ouvindo, aprendendo sobre o que estava no coração do Pai. E aí nessa caminhada, nessa jornada, Jesus começa a soltar para eles algo sobre o futuro. Como? Jesus dizia: olha, o Filho do Homem vai ser entregue aos gentios. Ele será morto, mas vai ressuscitar ao terceiro dia. Isso começou a causar uma confusão na mente dos discípulos, naqueles que tinham deixado tudo para seguir o Mestre. Eles tinham renunciado suas vidas para seguir o Cristo, o Filho de Deus, mas parece que eles só ficavam com a informação de que Jesus seria morto, de que Jesus iria sofrer, de que os gentios iriam crucificar ele. Eles não estavam considerando que Jesus também dizia: olha, eu vou morrer, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. É como se eles esquecessem disso, ao ponto de Pedro chamar Jesus, em um desses momentos, chamar Jesus à parte e repreender Jesus. E dizer: nós não vamos permitir que isso aconteça com você, de maneira alguma. E Jesus abrir a boca e dizer para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus. Já pensou? Jesus repreendeu Pedro, irmãos, porque Pedro estava falando algo que estava contrariando aquilo que Jesus devia cumprir. Eles não estavam, irmãos, assimilando muito bem o fato, o entendimento, tendo o entendimento de que Jesus iria ressuscitar. Ele ia para aquela cruz, ia morrer, mas a história não acabava aí. Ele iria ressuscitar. Diga: Jesus ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. E nessa jornada, nesse período, irmãos, da vida de Jesus com eles, muitas coisas aconteceram. Muitos, eu posso até dizer, conflitos de convicções, de ideias, né, na mente dos discípulos. Imagina pessoas comuns, estavam ali seguindo Jesus, vivendo com ele. Daqui a pouco Jesus começou a soltar partes do plano dele para aqueles homens.
Ao ponto de que no final Jesus dizia, olha, vocês vão por todo o mundo e vão pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu faço e obras maiores. Pense sobre isso. Como aqueles homens tiveram que trabalhar essa ideia na mente deles, no coração deles. Aleluia. Ao ponto de entender que Jesus começou a promover estágios para aqueles discípulos. Eles estagiaram com Jesus. Jesus enviou uma turma de discípulos para pregar, trouxe algumas instruções para eles. Ali eram estágios do que iria acontecer no futuro, de uma forma permanente na vida daqueles homens. E eu vou te dizer, isso só foi possível porque, irmãos, eles colocaram no coração uma informação de que Jesus era tudo para eles. Ao ponto de Pedro e outros irmãos estarem sendo ameaçados, sofrerem, levarem algumas chicotadas, por estarem pregando o nome de Jesus, foram ameaçados. Aqueles principais daquelas sinagogas, sacerdotes, escribas, fariseus, ameaçaram eles e disseram, olha, não preguem mais nesse nome, nós já avisamos isso para vocês. Deram algumas chicoteadas neles, e a Bíblia diz que quando eles saíram de lá, aqueles discípulos saíram se regozijando, por se acharem dignos de sofrerem afrontas, por causa do nome do Senhor Jesus. Olha como eles, irmãos, consideravam o fato de estarem ali como um representante de Jesus, um ministro de Jesus. Veja como eles consideravam o fato de estarem obedecendo o que Jesus tinha ordenado para eles. Aleluia! Perceba que o que importava para eles era isso. Somente seguir a orientação de Jesus. Eles se regozijaram sofrendo chicotadas nas costas, sendo ameaçados. Eles tinham um motivo para murmurar, para reclamar, para desistir, para pensar, cadê Deus que não nos protege dessas chicotadas? Cadê Deus que não está aqui? Jesus era tudo para eles. E em vez de chorar, de murmurar, de reclamar, de desistir, eles olharam para um para o outro e se alegraram. Eles disseram, olha, nós somos dignos de sofrer afrontas por causa do nome do Senhor. É como se eles estivessem lembrando um ao outro, ei, nós estamos no caminho certo. Ei, nós estamos acertando. Nós estamos obedecendo aquilo que Jesus mandou. Aquilo que Ele falou. Diga comigo, Ele é tudo para mim. Aleluia! Essa comunhão, essa intimidade que Deus espera de mim e de você. Não é um relacionamento superficial. Eu sei que Deus existe. Eu sei que Jesus existe. É uma história muito linda da sua vida aqui, sua morte e ressurreição. Não, não é só isso. A Bíblia diz que até o diabo crê que Deus existe e se estremece todinho. Diga, eu preciso de um relacionamento mais profundo com Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus porque Ele é misericordioso. Ele é paciente. Ei, Deus tem uma grande expectativa na minha vida e na tua vida. Uma grande expectativa em relação àquilo que Ele colocou na vida de cada um de nós. Como dons e talentos, como potencial que Ele colocou, meu querido, dentro de cada um de nós. Ele tem uma grande expectativa em tudo isso, nessa bagagem que Deus colocou em nossas vidas. Qual é a expectativa de Deus? Frutos. Diga comigo, frutos. Diga resultados. Aleluia. Vai comigo em João, capítulo 21. Oh, aleluia. Não vou lembrar agora o versículo, não lembro nesse momento. Mas quando Jesus ressuscitou, os
anjo começou a aparecer para algumas pessoas, dando alguns recados. Por exemplo, deu um recado, se eu não me engano, a Maria, e disse: olha, avisa aos discípulos que Jesus está indo para Jerusalém. Diga aos discípulos que ele vai para lá, que os discípulos também devem ir para lá, para se encontrar com o Senhor. Aí o anjo faz uma observação. Ele diz: diga também a Pedro. Primeiro ele diz: diga aos discípulos. Pedro era discípulo. Mas ele diz: diga aos discípulos e também a Pedro. Depois que Pedro negou Jesus, aquele homem, a Bíblia diz que ele ficou arrasado, que ele chorava, que ele ficou triste. Por quê, queridos? Pedro era aquele que disse: eu não vou permitir que ninguém te mate. Eu não vou permitir que ninguém te prenda. Pedro disse: eu sou capaz de dar a minha vida por ti. Pedro era esse, irmãos, que falava isso. Os outros só observavam, os outros se calavam. Amém? Mas Pedro dizia isso. E diante, irmãos, de muitos soldados, muita gente que veio prender Jesus, cerca de 600 soldados, Pedro foi o único que puxou a espada, irmãos, e tentou golpear um homem. Vocês estão aqui? Para não deixar o Senhor Jesus ser preso. E daqui a pouco Pedro estava negando Jesus diante de uma vendedora, de uma cambista. Pedro estava ali dizendo que nunca tinha visto o Senhor Jesus, que não tinha andado com ele, que não o conhecia. Meu Deus, pensa no psicológico desse homem depois. Saber quem Jesus era, ver Jesus naquela cruz, ver Jesus sendo crucificado, ele olhar para dentro de si e pensar: como eu sou covarde. O que foi que eu fiz? Gente, isso é terrível. Em muitas situações é difícil você perdoar uma pessoa por o mal que ela te fez. Mas, irmão, também é muito, muito difícil você se perdoar. Perdoar a si mesmo. Por algo que você cometeu, você se vendo em uma situação de fraqueza. Como eu fui fraco. Você ficar decepcionado com você, isso é terrível. E o anjo disse: diga também a Pedro que vá. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque ele foi. Amém. É como se Pedro não se sentisse mais parte do grupo. Não se sentisse mais parte daquela equipe ministerial de Jesus, dos discípulos. Ele disse: diga aos discípulos que vá, mas diga também a Pedro. Glória a Deus porque ele é misericordioso. Ele nos dá uma nova chance. Amém, queridos? Diga: ele é bom. Diga: ele é maravilhoso. Você está lá em João 21. João 21. Versículo 1. Depois disto, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, o filho de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Olha para cá um instante. Sabe, irmãos, esses homens, no caso de Pedro, vamos dizer assim, era a profissão dele, pescador. Mas ele já tinha deixado essa profissão para seguir Jesus. Ele já tinha deixado isso de lado. Eles estão lá, irmão, sabe como quem perdeu o rumo. Um olha para o outro, pelo menos Pedro disse: eu vou ali, eu vou pescar. Vou ocupar a minha mente, vou ocupar o tempo com algo. E os outros, irmãos? A Bíblia não relata que eles eram pescadores. Pode ser que alguns deles fossem, outros não. Mas simplesmente disseram: nós vamos também. Estavam à toa, sem ter o que fazer. Nós vamos também, nós vamos contigo. Mas naquela noite nada pegaram, nada pescaram. Aleluia. Não há nada mais frustrante, irmão,
do que tentar, irmãos, voltar atrás com aquilo que o Senhor já tirou você. Com aquilo que o Senhor já tirou da tua vida para te colocar em uma nova fase, em uma nova jornada. Quando o Senhor já te apresenta algo novo para você viver, e você olhar para, rapaz, eu vou voltar. Isso é terrível. Vocês estão aqui? Nada funcionava. Não pegaram nada. Pedro, ele era especialista, era profissional, mas não pegou nada, não pescou nada naquele dia. Aleluia. Vamos continuar a leitura aqui. Versículo 4. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhe disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhe ele: lançai a rede à beira do barco e achareis. Lançaram-na então, e já não podia tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, quem era esse, irmãos? João. Então esse discípulo disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Aleluia. Olha para cá um instante. Glória a Deus. Queridos, eles estavam lá pescando, o Senhor Jesus fala com eles, dá uma direção que eles lancem, a rede eles lançam, e viu uma grande quantidade de peixes. E eles não reconheceram o Senhor. Mas João, irmãos, reconheceu e disse a Pedro: é o Senhor. E Pedro pegou a sua capa, irmão, se cobriu, cingiu com a capa, porque havia tirado toda a roupa. Pedro estava fazendo um esforço gigantesco para ver se pegava pelo menos um peixe. Tinha tirado até a roupa. Mas quando João disse a ele que era o Senhor, mesmo com a rede cheia de peixes, João não se importava mais com aqueles peixes, irmãos. Ele não queria peixe, irmãos. Pedro estava querendo, irmãos, preencher um vazio, chamado à presença de Deus. O nome desse vazio, comunhão com o Senhor Jesus, irmãos. Ele não queria peixe nenhum. Ele deixou, foi tudo lá. Quando soube que era o Senhor, irmãos, ele se atirou naquela água e foi se encontrar com o Senhor. Amém, queridos? Nós precisamos amar tanto ao nosso Senhor, irmãos, ao ponto de que nada, irmãos, naturalmente venha, irmãos, suprir somente a presença. Que a gente venha renunciar a qualquer coisa, uma rede cheia, uma rede vazia, mas que a gente venha se apegar e desejar, irmãos, tanto a presença dEle, tanto estar com Ele, desejar tanto, irmãos, obedecer a Ele, que a gente vai deixar o que for preciso para se lançar em busca dEle, em busca da presença. Paulo disse isso. Paulo começa a relatar lá em Filipenses quem ele era, a posição que ele tinha na sociedade, quem ele era, quem ele representava para a sociedade. Ele diz: tudo isso eu considerei como perda, como refúgio para conhecer a Cristo, para ganhar Cristo e ter a esperança da ressurreição. Aleluia! Glória a Deus! Ele disse: tudo isso eu deixei de lado, Paulo disse, para ganhar a excelência do conhecimento de Cristo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Pedro não fica preocupado com o natural, ele só quer a presença, ele quer se encontrar com o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Não tem peixe, não tem rede cheia ou vazia que venha, irmãos, suprir aquilo que somente o Senhor supre nas nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Vocês já me ouviram falando aqui, eu vi outro dia um testemunho daquele doutor, um cirurgião plástico, né, muito conhecido, doutor Ray, né? Ele dizendo que ele conheceu o Senhor Jesus, ele se converteu na época de criança, adolescente,
E aí, irmãos, ele foi criado, foi crescendo com um grupo de amigos. E ele disse, esses amigos, eles cresceram e avançaram mais do que eu. E ele começa a chorar nesse testemunho. Ele diz, porque hoje meus amigos são missionários, são pregadores do evangelho e eu fiquei. Eles cresceram e eu não. Eles avançaram e eu não. Eu fiquei. E esse homem, irmãos, que eu estou falando, ele morava entre as principais estrelas de Hollywood, condomínio que ele morava. E ele disse que os amigos dele avançaram porque ele tinha conhecimento da palavra. Vocês estão aqui? E ele disse, um dos segredos do meu sucesso é porque desde então, desde muito jovem, eu sou dizimista fiel ao Senhor. Aleluia. E ele disse, os meus amigos avançaram, são missionários, pastores, pregadores do evangelho e eu não. Aleluia. Glória a Deus. Nada vai preencher, meu querido. Aquilo que só o Senhor preenche. Só o Senhor preenche. Então Pedro, irmãos, ele se atira naquele mar, deixa o barco, deixa os amigos, deixa peixe, deixa rede, deixa tudo e vai se encontrar com o Senhor. Aleluia, que desespero era aquele, meu querido. Poderia muito bem esperar chegar o barco e ir para lá, colher ou retirar aqueles peixes da água, colocar no barco e ir lá com todo mundo. Mas algo impulsionava o coração daquele homem que não permitia que ele ficasse demorando mais nem um minuto, irmãos, para buscar se encontrar com o Senhor. Aleluia! Esse desejo, irmãos, ele não pode morrer no nosso coração, meu querido. O desejo de agradar ao Senhor, o desejo de buscar Ele, o desejo de servir a Ele, o desejo de fazer a vontade do Senhor. Não permita isso acontecer com você. Não permita um engano chegar no seu coração. Não permita um engano chegar no seu pensamento. Ah, pastor, mas eu estou fazendo, eu estou me esforçando, eu estou buscando. Mas tem pessoas que nem fazem, pastor, o que eu faço. Tem pessoas que nem ajudam como eu ajudo. Meu querido, continue fazendo. Continue fazendo a sua parte, continue buscando. Jesus disse que a recompensa está na mão dele, para dar a cada um segundo a sua obra. Continue, persevere. Continue. Não pare. Continue sendo o referencial que você precisa ser. Pessoas estão te observando. Se você parar, se você desistir, pessoas vão serem decepcionadas. Vocês estão aqui? Elas vão perder mais um referencial de alguém que deixa tudo para correr para o Senhor. De alguém que deixa tudo para buscar a presença dEle, buscar servir a Ele, porque esse é o sentido da vida. Esse é o sentido da vida. Amar o Senhor, buscar Ele. Aleluia. Quanto mais intimidade, quanto mais comunhão, relacionamento com esse Jesus, mais as coisas desse mundo perdem o sentido. Perde o valor, meu querido. Não desfoca no nome de Jesus. A maior recompensa para mim e para a tua vida está na mão do Senhor. Está com Ele. Aleluia. Ele está esperando para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas sejam salvas. E Ele espera que eu e você seja o sal dessa terra, a luz desse mundo, o referencial, o embaixador de Cristo. Oh, aleluia, o embaixador de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aquele representante de Jesus. Certa vez um jovem estava em um lugar e ele com aquela característica de roqueiro e com uma camisa que tinha uma frase o seguinte: eu nasci para ir para o inferno. E um pregador, irmãos, viu aquele jovem, esse pregador ia para uma grande conferência de Billy Graham. Esse pregador era Josué Erion. Ele diz aos seus colegas: olha, pode ir porque eu não vou agora. E ele acompanha aquele jovem, senta com ele em um lugar e começa a pregar e a dizer: olha, existe alguém que te ama, eu estou aqui porque eu te amo. E existe um Deus que te ama também. E aquele jovem diz: você diz isso porque você está aí. Está tudo bem com você, você está aí muito bem vestido. Paletó, gravata, não seja por isso, tira aquele paletó, aquela gravata.
começa a conversar com aquele jovem e disse: olha, Jesus morreu por você. Essa frase, isso é uma mentira do diabo. Tem alguém que te ama, que deu a vida dele por você, para você não ir para o inferno, mas ir para o céu. E a conclusão da história é que aquele jovem daqui a pouco estava chorando, rendendo a sua vida ao Senhor Jesus, recebendo e aceitando Jesus, tendo sua vida mudada. Porque alguém decidiu, irmãos, deixar seu conforto, alguém decidiu deixar de lado suas vontades, seu egoísmo, para ser o embaixador de Cristo, para ser um representante de Jesus. Aleluia! Eu espero estar diante de pessoas dessa forma, de pessoas que amam tanto ao Senhor, que decidem viver por Ele, para a honra e glória dEle, viver e fazer porque ama ao Senhor, como temos falado, fazemos porque amamos ao Senhor, não faço por nenhuma outra coisa, a não ser por amor a Ele, não faço por partidarismo, não faça para se promover, faça por amor ao Senhor, e dessa forma você vai acertar. Senhor, vamos continuar a leitura aqui? Aleluia. Versículo 8. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompia. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Lembra que Jesus antes pergunta a eles: vocês têm alguma coisa aí para comer? Se tem algum peixe, pão aí para comer, alguma coisa para comer? E ele diz que não tem, mas quando ele chega na praia, quando ele chega na areia, Jesus já está lá, irmãos, com um churrasco de peixe. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu te dizer, Deus não precisa, irmãos, Deus não precisa daquilo que nós temos ou somos. Quero dizer, irmão, no sentido de que o propósito dele vai continuar comigo, ou com você, ou sem nenhum de nós. Vai continuar. Vocês estão aqui? Mas ele quer, irmãos, que a gente envolva tudo que nós somos, tudo que nós temos, com a obra dele, com o plano dele, com os pensamentos dele. Aleluia. A propagação do evangelho nasceu no coração de Deus. Não foi no meu nem no seu. Nós somos cooperadores. Nós somos, irmãos, instrumentos de Deus aqui nessa terra. Vocês estão aqui? Aleluia. Quanto mais a gente serve, quanto mais a gente se dedica, mais o maior beneficiado somos nós. Irmãos, como é bom, como é empolgante ver uma pessoa animada e empolgada com o evangelho. Como é bom estar perto de uma pessoa assim. Ela não fica falando, irmãos, prestando sua boca para murmurar, para estar falando defeito de ninguém. Sabe, irmão, falha de nada nem de ninguém. Ela só quer servir ao Senhor, ela está empolgada com a palavra, com a obra. Vocês estão aqui? Ela só quer apoiar, ela quer ajudar. Ela não quer ser aquela que critica. Ela não quer ser aquela, irmãos, que se sente no direito de dar opinião, de lançar críticas destrutivas, de estar apontando falha de ninguém. Ela só quer servir ao Senhor. Ela está empolgada em fazer o ID. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou te dizer, nós estamos aqui porque muita gente, eu vou te dizer, muita gente pagaram um preço com suas próprias vidas para que o evangelho, a propagação do evangelho não parasse. Muita gente foram mortas, queimadas vivas, jogadas na cova de leões, colocado, irmãos, em uma arena, para que as feras, leões e outros devorassem aqueles cristãos, servindo de espetáculo para muita gente, mas não negavam a fé. Vocês estão aqui?
Muitos outros, irmãos, se dedicaram, deram suas vidas por amor ao Evangelho, evangelizando, pregando, anunciando que Jesus é o Cristo. Aleluia! E essas pessoas, irmãos, contribuíram para que o Evangelho chegasse até mim e até você. Mas não se esqueça, agora é a nossa vez. Pense em uma causa nobre que nós devemos nos dedicar. Amém? Aleluia! Versículo 12 novamente. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Olha a pergunta. Era se ele amava mais do que os outros. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Versículo 16. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado terceira vez: amas-me? E respondeu Simão: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia! Não podemos, irmãos, deixar de refletir e que Jesus estava fazendo ele refletir, fazendo ele pensar que para que ele servisse a ele, era necessário amá-lo de todo o coração. E se ele amava Jesus, ele tinha que servir de todo o coração. Não tem como separar as duas coisas. Amar o Senhor e não fazer a vontade dele. Amém? Amar o Senhor Jesus e não fazer aquilo que ele pede para você fazer. Aleluia! Ele disse: se você me ama, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Aleluia! Faz a obra, prega o evangelho, cuida do meu povo. Aleluia! Jesus não estava dizendo: se você me ama, Pedro, você vai cuidar da sua própria vida, você vai se dar bem. Não. Você vai se dedicar àquilo que eu comecei. Se você me ama, Pedro, você vai continuar aquilo que eu comecei. Aleluia! Glória a Deus! É por amor ao Senhor, meu querido. É por amor a Ele, somente por amor. Nós vamos conseguir ir até o fim. Somente amando ao Senhor, nós vamos conseguir ir até o fim. Aleluia! Porque você faz o que faz? Porque ama ao Senhor. Faça de coração. E é impossível Ele não te recompensar. Aleluia! Glória a Deus. Olha só o versículo 18. Em verdade, Jesus dizendo aqui a Pedro: em verdade eu te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isto significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Então lhe disse: segue-me. Aleluia. Amém, queridos. Jesus preparando aqui o coração de Pedro. Qual era o tipo de morte que ele iria passar ou iria enfrentar. E aí Jesus, depois que fala de segue-me, segue-me, segue-me. Irmãos, essa voz ecoa dentro de mim, dentro de você. A voz do Senhor Jesus, dizendo: segue-me.
E nessa noite, mais uma vez, a pergunta: você me ama? Faz a minha vontade. Você me ama, então faz a minha obra. Você me ama? Faz a minha vontade. E eu quero te dizer, meu querido, vendo aqui e refletindo com algumas passagens que o Senhor Jesus ordenando aos seus discípulos para ir pregar o Evangelho, no estágio que eu falei aqui no início da ministração, Jesus começa a dar instruções, direções para cada um deles, dizendo para eles não levarem nada, nem ouro, nem prata, nada nas suas sacolas, nada. E eu fiquei pensando sobre isso. Imagina algum deles querendo, irmãos, mudar o que Jesus estava falando. Aquilo que Jesus estava trazendo como uma direção. Pensa comigo, que loucura seria. Não é verdade? Jesus disse, olha, assim, assim, assim. Falou, trouxe, apresentou para eles a regra bem direitinho. Mostrou como deveria, o que eles deveriam falar, como deveriam se comportar. Se fossem aceitos, se fossem rejeitados. Ele disse, se vocês chegarem em um lugar, em uma casa, se aquele lugar for digno de receber vocês, olha que honra. Aí vocês vão ficar lá, vão repousar naquela casa. Se não forem dignos, saiam de lá. Olha as instruções do Senhor Jesus. Olhem os detalhes. Agora pense comigo. Algum deles querendo fazer diferente. Como seria uma loucura? Como seria, irmãos, a expressão de uma loucura? Infelizmente, irmãos, é esse o cuidado que a gente precisa ter. Nós temos as instruções de Jesus na sua palavra. E temos que ter o cuidado para não fazer diferente. Para não querer fazer diferente. Querer estar servindo ao Senhor, se dedicando, mas com algo errado dentro de nós. Querendo fazer do nosso jeito. Não, irmão, tem um manual aqui. É por amor ao Senhor. Amém. O Evangelho, irmãos, a vida com Jesus é uma vida de renúncia. Nós não vamos, irmãos, agradar ao Senhor como devemos agradar se nós formos pessoas egoístas. Amém. Nós não vamos. Se formos egoístas, nós vamos viver um evangelho meia boca. E não é para isso que Ele nos chama. Ele nos chama para sermos intensos, para amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Estamos falando daquele que sonda os corações. Estamos falando daquele que sonda os corações. E a gente precisa pedir ao nosso Deus, ao nosso Senhor, que nos ajude, um dia após o outro, a agradá-lo, a servi-lo, como Ele espera. Não é como a gente quer, mas é como Ele espera. Amém? Vai comigo rapidinho em Mateus 19. Aleluia. Você está lá? Mateus 19, 16. Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou, mestre, que bem farei para seguir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele, quais? E Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isto tenho guardado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e
segue-me. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito e disseram: quem poderá então salvar-se? Jesus, olhando para eles, lhes disse: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aleluia! Glória a Deus! Então aqui, irmãos, há um diálogo muito interessante desse homem, desse jovem, com Jesus. Ele perguntou o que é preciso ser feito para entrar na vida eterna. E Jesus diz: pratica os mandamentos. Ele disse: eu já faço isso desde muito cedo. Aí Jesus disse: então, se você quer ser perfeito, vendo o que você tem, dê aos pobres e siga-me. Aleluia! Amém? Glória a Deus. E ele disse: terás um tesouro no céu. Você vai ter uma recompensa, um tesouro no céu. Jesus disse a ele, mas ele não gostou da ideia. Ficou triste e saiu. E aí Jesus disse: olha, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E aí os discípulos, ouvindo isso, se admiraram e perguntaram: quem é que vai poder se salvar agora? Se esse homem já praticava os mandamentos, era rico, e Jesus diz isso agora, quem vai poder se salvar? Glória a Deus. Corajoso Pedro pergunta, versículo 27. Então Pedro lhe perguntou: nós deixamos tudo e te seguimos. O que então haverá para nós? Que recompensa teremos? Amém? Aleluia! Respondeu-lhe Jesus, o 28. Em verdade eu vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Olha a honra, meu querido. 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e herdará a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, irmãos, traz aqui uma declaração para eles, irmãos, muito poderosa, muito preciosa. Diz que eles iriam se assentar em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Olha só, meu querido, que honra. Que eles iam ter 100 vezes mais e no futuro a vida eterna. Pedro pergunta: rapaz, se esse homem não deixou nada, não quis renunciar para seguir a Jesus, mas nós deixamos, o que é que nós vamos ganhar? Aleluia! Nada que a gente venha fazer para o Senhor é em vão. Lembra de Paulo, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Falando de recompensa, de galardão. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão.